Muito bem, olá você que está me assistindo do curso de aritmética do Profimate. Seja bem-vindo à nossa aula de número 9. Nós vamos iniciar essa aula com um vídeo em que nós vamos fazer um resumo sobre, apresentando, né, os principais tópicos ou os principais resultados, as principais observações que nós estudamos até agora relativos à congruência, né? Então, tome essa aula basicamente como uma aula de cursinho, só que mais barata e melhor. O professor de cursinho não se ofende, tá? Não se ofende, nada pessoal, tá? É, nós não vamos fazer nenhum exemplo, nem nada disso. É basicamente fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos. É um resumão mesmo, dos principais tópicos, para que nós possamos avançar no que virá, né? Então, quando eu vou gravar, quando eu for apresentar os vídeos a seguir, né, os próximos vídeos, eu vou me remeter muito aos resultados que nós vamos apresentar aqui para vocês, beleza? Então, por isso que nós vamos trazer esse baita resumo. Revisão dos principais tópicos relativos à congruência, né? Então, nós começamos com a definição de congruência, né? Então, nós consideramos m maior que um número natural, e nós dizemos que dois números A e B eles são congruentes módulo M se os restos das suas divisões por M forem iguais. Né? Então, se você pega dois números inteiros, dividiu eles por M, olhou para o resto, olha só para o resto, o quociente não importa, olha para o resto. Se os restos deram iguais, então você fala que esses dois números inteiros eles são congruentes entre si. A anotação é essa daqui, né? Essa aqui é a anotação. E nós vimos uma proposição que pode ser encarada como uma definição alternativa de congruência. Porque o que nós mostramos? Nós mostramos o seguinte, que A é congruente a B módulo M, se e somente se o M divide a diferença A por B. Tá? Então, dois elementos são congruentes, A é congruente a B módulo M, se e somente se o M divide A menos B. Então, essa proposição ela pode ser adotada como definição, porque ela é equivalente à definição. Tá? É congruente se e somente se o M divide a diferença. Então, você pode abandonar essa ideia de restos por enquanto, tá? Mas sempre tendo essa ideia na sua cabeça. A ideia que é importante. Dois elementos são congruentes, dois números inteiros são congruentes módulo M, se os restos das divisões de A e B por M forem iguais. Tá? Essa é a ideia. Essa ideia tem que ficar na cabeça. Para fazer contas, para fazermos cálculos, essa definição aqui, dada por essa proposição, é muito melhor. Tá? É muito melhor. Nós mostramos uma série de propriedades dessa relação de congruência, listamos elas, eu falei para você, copia isso daqui numa folha, etc. Vamos fazer de novo elas aqui para vocês, tá? E fala o seguinte, pega M um número natural maior que 1, P um número primo, A, B, C e D, A, B e C quaisquer inteiros. Qualquer múltiplo de M é congruente a 0 módulo M, tá? A é congruente a A módulo M. Se o A é congruente a B módulo M, então B é congruente a A módulo M. Se o A é congruente a B, o B é congruente a C módulo M, então o A é congruente a C, ou seja, o B faz papel de meio campo, há uma transitividade, você pode transitar do A para o C, tá? Se o A é congruente a B módulo M e o C é congruente a D módulo M, então você pode somar lado a lado a congruência ou subtrair, e isso não se altera, o sinal de congruência e o módulo aqui eles não se alteram, né? Então, dadas as duas congruências, você pode somar lado a lado, ou pode subtrair também lado a lado, que a congruência ela se mantém. Né? Parecido com igualdade, né? Você tem duas igualdades, você pode somar lado a lado, você pode subtrair lado a lado, que o sinal de igual não se altera. Aqui também, a congruência módulo M não se altera também quando você faz somas e subtrações. E pode fazer multiplicação também. Então você pode somar lado a lado, pode subtrair lado a lado e pode multiplicar lado a lado sem ferir a congruência módulo M, tá certo? Já que você pode multiplicar duas congruências lado a lado, você pode elevar também qualquer potência. Qualquer potência inteira maior ou igual a 1. Basta você multiplicar aqui essa congruência lado a lado, ela por ela mesma, várias vezes,
e aí você obtém, então, que você pode aplicar uma potenciação de ambos os lados sem ferir a congruência, módulo M, né? Você pode aplicar também a lei do corte na congruência, desde que você esteja somando ou subtraindo, tanto faz, né? Então, se A mais C é congruente a B mais C módulo M, como tem um fator, um termo comum aqui, que é o C, você pode eliminar ele e pode dizer que isso é equivalente a A ser congruente a B módulo M, tá certo? Quando você utiliza essa número 1 aqui e essa número 8, quando você utiliza elas junto, não, acho que, deixa eu ver, esquece que eu ia falar. Vamos lá, vamos continuar. Aí você pode se perguntar, bom, posso fazer a higiene também? Posso cortar de ambos os lados o fator comum em uma multiplicação de congruência? Pode, desde que o máximo divisor comum entre o fator comum na congruência e o número m que está no módulo, está no mod aqui, se eles forem primos entre si. Se o fator comum e o m forem primos entre si, então você pode fazer a higiene, você pode cortar o c de ambos os lados da congruência, sem ferir a congruência, sem ferir o módulo, né? O teorema de Fermat, ele tem essa versão de congruência aqui. A elevado a 1' é congruente a módulo P, isso para qualquer A inteiro. Se o P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Essa aqui é a versão congruência do pequeno teorema de Fermat, tá certo? Então, todas essas propriedades aqui nós vimos, né? E, se eu não me engano, nós não demonstramos nenhuma delas, né? Essas duas aqui não precisam. Não, nós demonstramos uma boa parte delas, né? Essas A2, A3 e A4, essa nós vamos recapitular na próxima aula, essa nós vamos mostrar de novo com detalhes. Eu acho que nós não demonstramos aqui. A pequena observação, sejam A, B e M, números inteiros com M maior que 1, né? Nós também estudamos soluções de equações de congruência desse tipo, né? AX congruente a 1 módulo M. E nós vimos que uma equação de congruência desse tipo aqui, ela tem solução sem somente ser o máximo divisor comum entre o coeficiente do x e o sujeito que está no mod, sem somente se esse MDC for igual a 1, ou seja, se eles forem primos entre si. Quando o coeficiente do x e o sujeito que está no mod, quando eles forem primos entre si, a equação tem solução. Sem somente ser, isso acontece. Beleza? Então não adianta, se aqui ó, o coeficiente for 6 e o sujeito aqui no mod for 4, por exemplo, não adianta você procurar a solução que você não vai encontrar, porque o 6 e o 4 não são primos entre si. Beleza? Sem somente ser. Nós também vimos que se x0 é outra solução, se x1 é outra solução da equação, então a solução x0 e essa solução são congruentes entre si. Isso significa o quê? Que quaisquer duas soluções sempre serão congruentes entre si. Como que nós obtivemos, ou como que nós obtemos as soluções dessa equação de congruência? Você pega ela, essa daqui, ax congruente ao módulo m, e você transforma ela nessa equação diofantina aqui. Ax menos my igual a 1. Pelo teorema de Bezout, você encontra R e S, já que o A e o M eles são primos entre si, né? Caso o A e o M sejam primos entre si, aí você pode encontrar a solução. Aí você usa o teorema de Bezout, encontra R e S, tal que 1 é igual a R mais MS. Esse número R que aparece aqui no teorema de Bezout, presta atenção, é o sujeito que está com o A. E você quer soluções do tipo A, x congruente a 1 módulo M. Então, esse sujeito que aparece, esse coeficiente de Bezout que aparece com o A, esse é uma solução dessa equação aqui. Nós também mostramos que tem uma única solução, essa equação de congruência tem uma única solução nesse conjunto aqui, dos restos da divisão de qualquer número por M, né? Então, 0, 1, 2 até M menos 1. Sempre tem uma solução aqui. Como é que você obtém essa solução? Você pega esse R que você encontrou aqui, esse coeficiente de Bezout, divide por M, você vai encontrar um resto. Esse resto é a solução dessa equação de congruência aqui. Esta solução é chamada de o inverso de A módulo M. Porque como essa solução é única, só tem uma solução nesse conjunto aqui, só tem uma. Como só tem uma nesse conjunto, essa você chama de o inverso. O, artigo definido, só tem um, então é artigo definido, tá? Não é artigo indefinido. É claro que qualquer
R que você encontrar aqui, porque pessoas diferentes podem encontrar R's diferentes, qualquer um também vai ser um inverso. Um inverso. E não o inverso. Para ser o inverso, no nosso caso, que nós estamos assumindo aqui, eles têm que estar nesse conjunto aqui. Qualquer R vai ser solução, tá? Qualquer R vai ser solução. Mas pessoas diferentes podem encontrar R's diferentes. Então você fala em um inverso. Para você não ter que falar em um inverso, peça que ele esteja aqui dentro e aí você tem o inverso. Artigo definido. Em particular, né, se o P for um número primo, então e o A for um elemento que está nesse conjunto aqui, de 1 até P-1, todo elemento que está aqui dentro, ele tem um inverso módulo P, justamente porque eles são. Qualquer elemento daqui, que está aqui dentro, é primo, é coprimo com o P. E, portanto, essa equação aqui tem solução. A congruente a X congruente a um módulo P vai ter solução. Essa solução que você vai encontrar aqui dentro também é chamada de o inverso módulo P, e sempre vai existir. Tá? E aí, bom, em vez de você estudar equações de congruência desse tipo, AX congruente a 1 módulo B, você pode querer encontrar soluções e equações desse tipo aqui, AX congruente a B módulo M, e não só AX congruente a 1 módulo M, tá? Então, para você encontrar soluções de equações desse tipo aqui, ó, AX congruente a B módulo M, é importante você analisar e você levar em consideração o máximo divisor comum entre o A e o M. E o que nós vimos é que essa equação aqui, de congruência, tem solução sem somente ser o máximo divisor comum entre o A e o M, dividir o B. Ou seja, sem somente ser o máximo divisor comum entre o coeficiente do X e o rapaz que aparece no mod, dividir o termo independente, que é o B. Se x0 é uma solução, dessa equação de congruência aqui, então as demais soluções são na forma x0 mais m sobre d vezes t, onde t é um número inteiro. Lembrando que esse d aqui é o máximo divisor comum entre o a e o m. Então o d é um divisor de m e esse quociente aqui acaba dando um número inteiro, então está tudo certo. Tá? Se você for variar o t, então quando t é 0, você obtém a solução x0. Quando t for 1, você obtém a solução x1, que é x0 mais m sobre d. Se o t for 2, você obtém a solução x0 mais 2 vezes m sobre d, e assim por diante, até o d menos 1. Se você variar o t de 0 até d menos 1, o que você vai encontrar é um sistema completo de soluções incongruentes módulo m. Tá? Essas daqui, elas são 2 a 2 incongruentes. Estas d soluções são incongruentes módulo m. Qualquer outra solução que você encontrar será congruente a alguma dessas d soluções aqui. Beleza? Outra coisa que nós mostramos também é o seguinte, né? Como o A sobre D e o M sobre D eles são primos entre si, então você usa o teorema de Bezout, encontra R e S, tais que R vezes A sobre D mais SM sobre D é igual a 1. Este R que aparece aqui, ó, essa constante de Bezout, ó, olha só, qual é o R que você vai pegar, né? Para encontrar uma solução x0. Esse sujeito que acompanha o A sobre D. A é o coeficiente do x. Pega o coeficiente do x e divide por d, né? Pega o m, que está no mod, e divide por d. Usa o teorema de Bezout, encontra R e S, constantes de Bezout, né? R e S. E aí você, a partir desse R, você encontra uma solução particular. É o SR, que acompanha o A sobre D, vezes B sobre D. Tá? Como nós estamos assumindo que o D divide B, né? Para ter solução, então isso daqui, esse quociente é um número inteiro, vezes R também é um número inteiro. Isso aqui, assim, você encontra uma solução particular desta equação de congruência dada aqui em cima. Certo? Encontrada uma, você encontra todas elas, todas, basta você fazer isso daqui, x0 mais m sobre dt. Você fazer do t variando de 0 até d menos 1, você encontra um sistema completo de soluções incongruentes módulo M. Nós também vimos que essa equação de congruência AX congruente a B módulo M, ela é equivalente a essa daqui, X congruente a B R sobre D módulo M sobre D, né? Então, observe o que nós fizemos aqui. Nós transformamos esta equação de congruência
em uma equação de congruência desse tipo aqui. Quando você faz essa transformação, você troca não só o coeficiente do x, você não só troca o termo independente, mas você também troca o sujeito que está no mod. Tá? Então você troca tudo, você transforma, faz uma brutal transformação da equação ax congruente a b módulo m nessa daqui. Ah, adivinha quem é o R que aparece aqui? Ó? Tá vendo aqui? X é congruente a BR sobre D, mod M sobre D. As soluções dessa equação aqui são bem mais fáceis de se encontrar. R que multiplica B sobre D mais M sobre DT. E o R que aparece aqui provém de novo do teorema de Bezout. Ele é a constante de Bezout que acompanha o A sobre D. Então sempre esse R está envolvido. Sempre essa constante de Bezout que acompanha ou o A, que é o coeficiente do X, ou o A sobre D, né? Esse cara sempre é o cara principal. Ele foi, inclusive, se você for olhar ali, ó, desculpa, não sei demais. Olha só, ó, tá vendo? Lembra do inverso? É sempre o R. Sempre o R, sempre a constante de Bezout que acompanha o A. Ou é a constante de Bezout que acompanha o A, ou é a constante de Bezout que acompanha o A sobre D. Esse sempre é o sujeito principal, certo? Então, nós transformamos uma equação de congruência desse tipo aqui, ó, numa equação de congruência desse tipo, tá? Que tem solução muito mais fácil. Essas equações aqui têm soluções muito mais fáceis. R que multiplica B sobre D, mais M sobre D vezes T. É claro que se o máximo divisor comum entre o A e o M for 1, então aqui, ó, esses denominadores aqui eles vão desaparecer, e aí a sua equação de congruência, AX congruente a B módulo M, se transforma nessa daqui. Quando o máximo divisor comum entre o coeficiente do X e o rapaz do mod for 1. Quando esse MDC for 1, então não há uma brutal transformação da sua equação. Tá? Este F que aparece aqui, ó, de novo, ele provém lá, é uma constante de Bezout. Então, quando você tem essa equação de congruência aqui, ó, AX congruente a B módulo M, em que o A e o M forem primos entre si, então, lembra, o A tem inverso multiplicativo, este inverso multiplicativo é uma constante de Bezout que você encontra, lembra? É o R, etc, etc. Então, basta você multiplicar por R de ambos os lados aqui, ó. Como esse R é um inverso multiplicativo do A, ele vai se transformar em 1. Ele vai se transformar em 1. E como ele vai se transformar em 1, vai desaparecer o A desse lado aqui. Tá certo? Então tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então aquela primeira parte lá que, vamos encontrar o inverso multiplicativo do A, então, módulo M, então, aparece aqui brilhantemente, né? As soluções dessa equação aqui são muito fáceis, né? É BR mais MT. Entendeu? Todas elas são congruentes entre si, módulo. Todas elas. E por fim, nós vimos o teorema do resto chinês, né, que ele nos dá uma solução para equações, para sistemas de equações de congruência sob certas condições. Né? Então, se eu te dou um sistema de congruência desse tipo, olha só. Sistemas de congruência em que os coeficientes aqui do x eles forem todos iguais a 1. Se não for igual a 1, lembra que você pode transformar? Você usa essa parte aqui, por isso que era importante nós fazermos essa transformação, né? Toda equação pode ser transformada numa equação desse tipo. Você pode eliminar o coeficiente do x. Claro que você vai trocar os mods, eventualmente você troca os mods, mas não tem problema, tá? Então, um sistema desse tipo aqui, ó, x congruente a C1 módulo N1, x congruente a C2 módulo N2, x congruente a CK módulo NK. Vamos supor que os n's que aparecem aqui no mod, eles são 2 a 2 primos entre si, são maiores que 0 e 2 a 2 primos entre si. Então, esse sistema, ele admite uma solução, qualquer outra solução vai ser congruente a qualquer outra solução vai ser do tipo x0 mais n1 vezes n2 vezes n, k, t com t pertencente aos inteiros. Lá no vídeo em que nós estudamos o teorema do resto chinês, né, nós mostramos como que você obtém esse x0 algoritmicamente. Então, dá uma olhada lá.
Essas congruências, elas nos permitem definir novos tipos de aritméticas e elas transcendem a própria teoria dos números, né? E elas são encontradas em várias situações da matemática, elas têm aplicações profundas, inclusive no dia a dia. No nosso dia a dia, essas congruências ou as aritméticas que provêm das congruências, elas aparecem no nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso dia a dia, nem sempre 20 mais 8 é igual a 28. Algumas vezes 20 mais 8 é igual a 4. E a pergunta é quando isso acontece, em que universo isso acontece, e a resposta é nas horas do dia. Né? Nas horas do dia, 20 mais 8 não é igual a 28, é igual a 4. E a pergunta que tipo de aritmética esse conjunto tem? Qual conjunto? O conjunto das horas do dia. Né? Que tipo de aritmética você tem lá dentro? Será que você só pode somar? Será que você pode subtrair? Será que você pode multiplicar? Será que você pode dividir? Né? Então é isso que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Para isso eu precisava fazer esse grande resumão aqui de congruências que nós vimos até agora. Não ficou um vídeo muito longo, né? Mas é um baita resumão teórico de tudo que nós vimos, né? E o que nós vamos estudar agora, daqui para diante, é uma aritmética, são novos tipos de aritméticas, e isso vai transcender. Se você não percebeu ainda, né? Mas as horas do dia, elas transcendem a nossa noção de número. Aliás, a grande questão da matemática é o que é número. O que é número é uma pergunta que é muito difícil de se responder. Né? Você olha para número inteiro é uma coisa, número natural é outra, número racional, real, e quando você vai para número complexo, aí sim, aí a coisa, você pira na batatinha, porque aí você descobre que número, que a princípio era um negocinho discretinho, né? Um negócio discreto, que você colocava sobre uma retinha, dali a pouco o número já não é mais suficiente, os números colocados sobre uma reta já não são mais suficientes, você tem que passar por um plano, e aí você fica meio maluco, né? No entanto, essa é uma questão super interessante, o que é número para a matemática? Né? Que objetos são esses? Que objetos são esses? Né? E nós vamos ver que há mais tipos de números ainda do que esses que eu acabei de falar para vocês, naturais, inteiros, racionais, reais e complexos. Há uma nova classe de números. Você fala assim, mas números, 20 mais 8 não é 28, é 4, mas que loucura, e vai chamar isso de número? Né? Pois é a vida. É a vida e a matemática é assim. Tá? Deixa eu parar de conversa fiada aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos, que aí sim nós vamos estudar esse novo tipo de número. Beleza?